Paz, irmãos. Vamos, com a ajuda do Senhor, meditar em alguns versos da Escritura e iniciando, repetindo os 3 últimos versos que nós foi mencionado na reunião anterior, que é 2 Coríntios 5, que o verso 14, nós vamos estar relembrando esses versos para irmos à continuidade. Então, 5 e 14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, constranger nós fazer algo que não estava no nosso pensamento, ou que nós nem queremos, mas somos constrangidos a fazer. E tivemos lembrando de quando Paulo esteve lá em Atos 16, depois que Lídia foi batizada com toda a sua casa, ele foi constrangido a entrar na casa dela. Não queria, foi constrangido, mas teve um resultado positivo. E também vemos o Cirineu, que vinha do campo, cansado. Ele não pensava que encontraria o seu Jesus por ali. Não sabia, nem passar pelo seu pensamento, que alguma coisa, que encontrava aqueles que estavam conduzindo o Senhor Jesus à cruz. E se deparando, então, diz que eles colocaram a cruz sobre eles. Ele foi constrangido a tomar a cruz de Cristo. E outro evangelista diz que puseram a cruz sobre ele para que ele levasse a cruz. E eu não sei quanto tempo ele andou. Mas ainda que ele não tenha dado nenhum passo, só por intermédio da cruz de Cristo estar sobre ele, isso é um privilégio muito grande. É a participação do sofrimento de Cristo. Isso é assumir a morte, porque a cruz desconduz a morte. Mas depois da morte tem um final feliz, que é a ressurreição. Então, ele foi constrangido. Agora, o amor de Cristo é muito grande. Volto a repetir que não tem como descrever o amor de Cristo. E esse amor é tão grande que ele nos constrange. A versão Reina Valéria diz assim: o amor de Cristo nos constrange, que chegamos à conclusão que se um morreu por todos, todos morreram. Assumir a cruz, irmãos. Nenhum de nós queria assumir a cruz. Pedro não quis assumir a cruz. Não queria que o Senhor Jesus assumisse. Mas o amor de Cristo é tão grande. Aí vamos a Mateus 16 e o verso 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. E então ele falara isso para os discípulos. E falou: quem quiser, deixou livre quem quiser. Mas o amor de Cristo nos constrange de tal maneira que chegamos à conclusão que precisamos tomar a nossa cruz. Então eles tomaram a cruz. E o Senhor falou assim: olha, quando vocês veem eu tomando a minha cruz, vocês tomam de vocês. Que quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, achará. Então foram constrangidos, como nós somos constrangidos, pelo amor de Cristo. Ele é muito grande e muito profundo. E esse amor de Cristo foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor é suficiente para nos constranger a cada dia a tomar a nossa cruz, a seguir após o Senhor. Ele nos envolveu no seu amor. Lá em João 13, enquanto ele lavava os pés dos discípulos, depois de ter lavado, enxugou os pés dos discípulos. E falou: vocês não vão compreender agora, mas vão compreender depois. Eu acho muito bonito esse versículo.
que nos anima. Às vezes nós queremos compreender agora, mas vamos compreender depois. Aquilo que ele estava fazendo, ele estava demonstrando que ia para a cruz, que ia dar a vida, que ia derramar sangue e também água. O sangue para a purificação dos nossos pecados e a água para lavar, para tirar a mancha. E aí enxugou com a toalha, aquela toalha foi umedecida. Naquela toalha estava envolvido o amor de Cristo. E os discípulos estavam envolvidos. Nós não encontramos para onde ir, pensamos envolvidos no amor do Senhor. O Senhor nos envolveu de tal maneira que nós chegamos à conclusão que precisamos tomar a nossa cruz a cada dia. O amor de Cristo nos cercou, irmãos. Às vezes queremos ir para um lado e para o outro, mas somos constrangidos pelo amor de Cristo. E nós chegamos à conclusão, ficamos convencidos que precisamos sim, que temos sim, tomar a cruz a cada dia. E assumir a morte a cada dia. Disse Paulo, a cada dia morre. Porque a igreja, ela caminha na base da ressurreição. E para chegar à ressurreição, precisa passar pela morte. Então, Mateus 16 e 24, ele estava mostrando para os discípulos a trilha que ele havia de passar. Ele tinha que ir para Jerusalém, ser perseguido, ser morto, mas ressuscitar ao terceiro dia. E lá no Gólgota ele disse, se for possível, a oração que o Senhor Jesus fez na cruz, ela se assemelha àquela primeira oração que ele ensinou aos seus discípulos. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E lá ele orou, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E o Senhor foi crucificado. A vontade de Deus para o seu Filho é que ele fosse crucificado. E a vontade de Deus para todo homem é que o homem seja crucificado. Que o homem passe pela morte. Essa é a vontade de Deus. Que não quer que ninguém se perca. Mas precisa passar pela morte, pela cruz, para desfrutar da ressurreição. Então, segundo Coríntios 5,15, vamos ver. Nós vimos o 14, agora sim o 15. Que vai dizer assim: e diz assim o 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então agora, ele passando pela cruz, passando pela morte, para que nós pudéssemos obter vida. Essa vida incriada. E agora viver para ele. Para aquele que morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos. Para que os que vivem, não vivem mais para si mesmo. Nós somos programados para viver para Deus. E não para nós. Mas para isso precisamos estar sempre lembrando que o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que agora possamos viver para o Senhor. Agora podemos andar em novidade de vida. Vamos ver Romanos 5 ou Romanos 6. Romanos 6, e versos 5 e 6.
Porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos a da sua ressurreição. Quando nós cremos no Senhor, o Espírito do Senhor uniu o nosso espírito e nos deu vida nova. E aqui diz que se formos plantados com ele na semelhança da sua morte, também seremos a da sua ressurreição. Quando o Senhor foi para a cruz, quando ele morreu na cruz, ele nos incluiu com ele. E quando ele morreu, ele incluiu a nossa natureza, a natureza adâmica, ele incluiu com ele. E quando ele morreu, também morreu essa natureza. E depois de morto, foi sepultado. O normal é que depois da morte sempre é um sepultamento. Então nós fomos plantados com ele na semelhança da sua morte. Quando nós fomos batizados, fomos plantados com ele, sepultados com ele. E quando fomos emergidos das águas, nós fomos ressuscitados com ele pela fé. E por isso que agora podemos andar em novidade de vida. Viver uma vida ressurreta. Uma vida realmente para o Senhor. Fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, para que seremos também da sua ressurreição. Agora é vida nova, vida com Cristo. E agora vem o verso 5, verso 6. Sabendo isso precisa ser sabido. Isso não pode deixar de ser compreendido. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Isso é uma realidade que não pode ser negada. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Foi desfeito o corpo do pecado. E nós precisamos sempre estar lembrando isso, compreendendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Nós deveremos considerar a morte na cruz. E às vezes quando vem as acusações de Satanás, olha, você disse que está morto, por que procedeu dessa maneira? Às vezes vem as acusações. E aí nós devemos lembrar da palavra. A palavra diz que eu fui crucificado, fui morto com ele na cruz. E a palavra não pode ser anulada. Isso que nós temos que dar a resposta para Satanás. Agora, quanto ao Senhor, nós vamos ao Senhor e falamos, Senhor, tem misericórdia de mim que eu pequei. Essa satisfação damos ao Senhor. E se foi um dia anterior, o Senhor vai dizer assim, ó, dos seus pecados não me lembrarei mais. O sangue é o suficiente para nos livrar de todo o pecado. Então isso precisa ser lembrado. Ele morreu por nós, derramou seu sangue por nós, perdoou os nossos pecados. E diante das acusações de Satanás, devemos lembrar e citar a palavra, aquilo que o Senhor fez. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Foi morto de uma vez por todas. Não temos que ficar argumentando. Ao Senhor nós vamos e confessamos. Mas diante das acusações de Satanás, nós lembramos da palavra, citamos a palavra, que ela é segurança para nós. Então isso precisa ser lembrado. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Nós podemos até pecar, mas nós não somos servos do pecado. Nós somos livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós somos livres. Precisamos crer naquilo que o Senhor fez. Nos livrou. Somos livres no Senhor. Então voltamos a 2 Coríntios 5.
2 Coríntios 5. E o verso 16. Verso 16. Pode ficar aí, que eu vou voltar aqui em Romanos, que eu ainda quero ler mais 2 versos no capítulo 6, mas pode aguardar aí em 2 Coríntios 5, 16. Então diz assim o verso 11. Eu voltei aqui em Romanos 6, verso 11. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a morte precisa ser considerada. Sempre considerada. A morte não deve ser evitada. Como havia dito antes, que Pedro queria que o Senhor Jesus evitasse a morte. Porque evitando a morte, ele também estaria livre da morte. Quando o Senhor Jesus disse que ia para Jerusalém, ia sofrer, que ia morrer, ele chamou a parte e falou, não faça isso. Tu pode conseguir isso sem sofrimento. Tu pode conseguir isso, é tão santo, tão maravilhoso. Por que passar pelo sofrimento? Por que ser preso? Pode conseguir isso sem passar pela cruz. Às vezes o evangélico gosta de algumas facilidades. Consegue tudo isso sem sofrimento, sem passar pela cruz, sem assumir a morte. E o Senhor Jesus falou para Pedro, tu me serve de pedra de tropeço. E aí lembro do Mateus 16, 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem salvar por amor de mim, acha-la. Porque a nossa vontade, na alma está concentrada a nossa vontade, e a nossa vontade é tropeço para o Senhor. A vontade de Pedro era um tropeço para o Senhor. Ou é uma pedra de tropeço colocada na frente para o Senhor tropeçar e cair. E o Senhor falou, pegou essa pedra e põe para trás. Ele repreende a Pedro, que estava dando lugar ao diabo. E repreende o diabo também ao mesmo tempo. Para trás de mim. Então, quando nós queremos a nossa vontade em eminência, o Senhor pega a nossa vontade e coloca para trás. E a vontade dele permanece. Entre a vontade do Senhor e a nossa vontade, uma tem que cair por terra. E a que vai cair, realmente, é a nossa. Para trás de mim, que me serve de tropeço. Então Pedro queria evitar a morte. Ou uma coisa mais fácil. Mas a morte precisa ser assumida. Na morte de Lázaro, as suas irmãs queriam evitar a morte. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas era para morrer mesmo. O Senhor estava usando aquela família para mostrar o poder da ressurreição. E eles não percebiam que estava sendo usado por Deus. Mas para mostrar o poder da ressurreição. Então ali estava querendo evitar a morte. Mas o Senhor deixou claro que precisava assumir a morte para que houvesse uma ressurreição. Então esse verso 11 do capítulo 6. Assim também vos considerais os mortos, como mortos, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Precisamos considerar pela fé. Morto para os pecados. E ao mesmo tempo considerar vivo para Deus. Que fazemos parte da igreja. E a igreja é viva. A igreja, ela é espiritual. E o Senhor quer abrir os nossos olhos pouco a pouco. Para ver a igreja como ela é. Ela é espiritual. E somos espirituais, é a igreja, a soma dos filhos de Deus.
que não dá para contar quantos. Não dá para dizer quantos membros tem. Porque são tantos, tantos e tantos. A igreja não é só aqueles que estão vivos, é aqueles que dormem também. Sabe, não dá para contar. E ela é espiritual, vai ser arrebatada pelo Espírito de Deus. Então veremos o próximo verso, que é o 12. De Romanos 6. Que diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortais, para obedecerdes em suas concupiscências. Em 1 Coríntios 6,19, Primeiros Coríntios 6,19. Vai dizer assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pergunta aos Coríntios, vocês não sabem que vocês não pertencem mais a vocês, que vocês foram comprados por alto preço, que vocês são templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos visita, ele mora. Somos morada do Espírito Santo. Então ele diz nesse verso 19, algo que os coríntios ainda não sabiam. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E depois ele vai falar que foi comprado por um grande preço. Irmão, o nosso espírito, alma e corpo, tudo são do Senhor. E se nós dessa licença para que o vosso espírito e alma e corpo seja preservado para a vida do Senhor. Tudo é dele, nada é nosso. Seja o nosso espírito, seja a nossa alma, seja o nosso corpo. Ainda que o nosso corpo ainda não merece confiança, mas é de Deus. O espírito é de Deus, a alma é de Deus, o corpo também é de Deus. Aí não podemos confiar na nossa carne. Mas penso que em breves dias nós vamos poder confiar na nossa carne. O Senhor vai fazer um trabalho na nossa carne, vai mudar a história dela, vai transformar ela, porque tudo é dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então não vivemos mais para nós, somos do Senhor. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Ele nos comprou. E nós se tornamos casa de Deus, morada de Deus. Foi a escolha dele, ele que definiu assim. Saber de toda a nossa debilidade. Sabemos daquele que nós realmente somos. Mas Deus tomou uma atitude muito corajosa, irmão. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma atitude muito corajosa de Deus. Podia ser os anjos, mas Ele escolheu a nós. E agora nós somos dele, para viver para Ele.
para viver numa dimensão espiritual, conduzida pelo Espírito. Ainda que nossos pés estão na terra, mas o coração está no céu. E os céus governam a terra. Então veremos o outro verso. Gálatas 2:20. Agora já não vemos mais para nós, vimos para ele. Aí ele vai dizer: estou crucificado com Cristo. Vamos olhar para a nossa debilidade, para as nossas deficiências. Vamos crer no que diz a palavra. Podemos dizer, pela fé, estamos crucificados com Cristo. Porque isso foi realizado e ele nos incluiu. A nossa vida está escondida em Deus. Agora já não vivo eu, disse Paulo. Mas Cristo, vê aqui, Gálatas 2 e o verso 20. Ele vai dizer: a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Podemos crer que nós estamos crucificados com Cristo. Ele nos incluiu com ele, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Casa de Deus, casa espiritual. Cristo vive na sua igreja. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. E agora eu posso repetir, né, que o nosso corpo vai ser transformado. Que a vida que vivemos na carne, nós vivemos na fé. E pela fé, nós já vemos essa transformação. A mudança, o trabalho de Deus na nossa carne. Ou no nosso corpo. Que tudo pertence a Ele. Vivo na fé do Filho de Deus. Vivo não por vista, mas pela fé. Então Paulo deixou claro, isso nos ajuda, isso nos encoraja. Vamos voltar no capítulo 5, mas agora o verso 16 de 2 Coríntios. Diz assim: assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não conhecemos desse modo. Então outrora conhecíamos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Que conhecemos a cada um filho de Deus segundo o Espírito. A gente lembra que lá em Mateus 12:50, o Senhor estava falando com os seus discípulos, estava ministrando aos seus discípulos, e alguém chegou e falou: sua mãe e seus irmãos estão esperando lá fora. Eles querem falar contigo. E o Senhor continuava ministrando, e estendeu a mão e falou: quem são? Quem é minha mãe, meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Eles estão havendo uma família espiritual. Uma grande família. Não vendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não podemos entrar em extremos de não considerar pai e mãe. Salomão falou assim: ouve o teu pai que te gerou.
E não despreze a sua mãe quando vier envelhecer. Ele mostra um lado da moeda e também o outro lado. Ouve o teu pai que te gerou, é um lado. E não despreze, porque às vezes não despreza a mãe, mas não ouve o pai. Às vezes ouve o pai e despreza a mãe. Então ouve o teu pai que te gerou. E não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. É a hora que ela mais precisa de você, que você deve estar ao lado. Quando você vai no asilo, tem muitos anos que eu não vou, nem para fora. Mas lá você vê uma realidade de desprezo. Aqui o Senhor está falando acerca de uma visão espiritual, de família. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam, ou aqueles que fazem a vontade de Deus. E assim veremos Romanos 8. Ou antes vamos ver Lucas 24, uma passagem muito conhecida daqueles discípulos que iam de Jerusalém caminhando para Emaús. E eles iam, vamos ver esse verso, Lucas 24. Lucas 24. Leu os primeiros, uns poucos versos. E eis que no mesmo dia, ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 de Jerusalém, 60 estadia, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como se fechados para que não conhecesse. Então eles iam trocando palavras entre eles. Eles conheciam o Senhor Jesus, há pouco tempo, estavam com o Senhor Jesus. Mas agora o Senhor ia com eles, e eles não percebiam que o Senhor ia com eles. Eles não percebiam que o Senhor estava com eles. Eles falando acerca do Senhor, mas sem perceber a presença do Senhor. E foi um longo caminhar conversando. O Senhor pergunta, que palavra trocais entre vós? E depois, já no final da jornada ali, o Senhor fez com que ia para mais longe. E eles falaram, fica conosco. Que maravilha, pediram o Senhor para ficar com eles. E o Senhor foi e ficou com eles. E lá no partir do pão, os olhos foram abertos. E lá no final do capítulo vai dizer que eles voltaram a Jerusalém e falaram, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Porque há 2 maneiras de conhecer o Senhor. Como verbo encarnado e como ressuscitado. A gente vê o exemplo de Maria, que estava lá de madrugada procurando o Senhor para levar para sua casa. E o Senhor já não estava mais no túmulo, mas estava ali, e Maria não reconheceu o Senhor, até que o Senhor se expressasse. Então há 2 maneiras de conhecer o Senhor. E Paulo falou, agora já não conhecemos mais desse modo. Agora no Espírito. E quanto a nós, quanto o povo de Deus, irmão, tudo aquilo que fazemos, o que desejamos fazer no Senhor. Eu vi contar uma história, nem me lembro quem falou, nem quando, que alguém estava sempre fazendo um favor para o outro. E quando foi um dia,
por algum motivo, ele desagradou e falou, eu tenho feito muita coisa, muito favor para você. E você veio me tratar desse jeito? Ele falou assim, eu nunca recebi nada seu. O que eu recebi do Senhor. Recebi do Senhor. Mas se você fez por conta própria, a culpa não é minha. Então, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sim. Amém. Amém. Sim, sim. Amém. Amém. Então, lembrando que Paulo falou, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, havia dito que o irmão fez muito favor para o outro. E quando foi o dia, uma ação que o irmão fez, que ele não gostou, ele falou, eu tenho feito muitas coisas para você, e agora você me trata desse jeito? O irmão falou, Senhor, nunca recebi nada do Senhor. O que eu recebi do Senhor. Mas se você fez por conta própria, não tem culpa. Irmão, o que você faz ao Senhor. Obedecer como ao Senhor. Inclusive os patrões, como ao Senhor. Mas existem essas duas maneiras de conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor segundo a carne e conhecer Ele segundo o Espírito. Então, depois de partir do pão, os olhos deles foram abertos. Graças a Deus que convidaram o Senhor Jesus para ficar com eles. Porque o Senhor Jesus podia ter ido embora. Fez com que tinha ido, mas às vezes vai. Porque às vezes fazemos muitas manobras, sabe, aquele charme, aquelas coisas todas, e o Senhor vai. Lembra lá de Cantares? Que Sunamita ficou fazendo aquelas manobras, aquelas coisas todinhas, e o Senhor foi embora. Depois ela teve que correr atrás, graças a Deus que achou. Mas recebeu disciplina por ter rejeitado o Senhor. Recebeu disciplina por ter feito teatro. O Senhor gosta de realidade, não de teatro. Então os discípulos não fizeram manobra. Fica conosco. E o Senhor foi estar com eles. Irmãos, vamos convidar o Senhor para ficar conosco. Para permanecer conosco. Fica na minha casa, Senhor. Fica no meu casamento, Senhor. Fica comigo nessa situação, Senhor. E às vezes nós fazemos algumas, até que queremos, mas fazemos algumas manobras. Mas quando convidamos o Senhor se faz presente. O Senhor quer estar sempre presente, Ele está na igreja, mas precisamos clamar ao Senhor, fica conosco, porque lá em Laodiceia ele já tinha saído. Não perceberam. Depois o Senhor vem, vai para entrar, mas eles nem sabiam que ele tinha saído. Às vezes se segue sozinho, sem o Senhor. Eu quero lembrar rapidamente daquela igreja de Éfeso. Eles seguiam fazendo as coisas boas, que o Senhor até elogiou. Mas depois o Senhor falou assim, olha, até certo ponto, até aqui, mas vocês voltam lá, porque senão eu vou tratar o assunto. Fazia coisas boas. Colocava os apóstolos em obras, em prova, e fazia muitas coisas que o Senhor também fazia. Mas o Senhor falou, vocês voltem lá atrás.
que vocês deixassem para trás o primeiro amor. Vocês fazem tudo, e coisas boas, mas deixou o mais importante para trás. E pediu que eles retornassem, mas eles nem lembravam mais, irmãos. Tantas coisas aconteceram que não lembravam mais. É como se eu perder R$100, por exemplo. Mas passei por tantos lugares que nem sei aonde perdi. Para voltar para procurar, posso voltar a procurar, mas nem sempre acha, porque passou por muitas situações. E eles tinham passado por muitas situações, inclusive discórdia, inclusive falatório. E eram por coisas boas, pontos doutrinários, muitas outras coisas semelhantes. Se perderam. Se perderam. E foi dada uma oportunidade até aqui, tudo bem, vocês vêm até aqui, mas volte lá. A ver, o Senhor permite que nós vamos. Até alguma coisa por conta própria, mas até um certo lugar. Chega lá, volta lá atrás, começa tudo de novo. Então, assim também é a nossa caminhada, mas estamos falando de uma igreja espiritual. Quando chega em João 14, o Senhor falou que ia para o céu. Que ia preparar a morada. E os discípulos ficaram muito inquietos. Houve uma grande inquietude entre eles. Mas o Senhor falou que era melhor. Hoje tem que estar em Jerusalém, amanhã em Samaria, mas depois que vier o Consolador, nós vamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É melhor para vocês. Houve várias interrogações, entre parte de Tomé, que queria saber o caminho. Mas o Senhor falou assim, eu voltarei para vós. Para que onde estiver, vocês estejam todos juntos. Então o Senhor disse, voltaria. E vamos ver o verso 17 de 2 Coríntios 14. Agora nós vamos sair desse capítulo, desses versos. Esse 17 é o último que nós vamos ver aqui nesse 1 Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é novo. Caminho novo, vida nova, tudo é novo. Agora sim houve um começo, um novo começo da igreja. As coisas velhas se passaram. E agora tudo andamos em novidade. Agora é um aprendizado. Nós estamos passando por caminhos que nós não conhecemos, que nunca passamos. Mas o Senhor desceu dos céus à terra para nos tornar pela mão e nos caminhar pelo caminho que nós vamos conhecendo pouco a pouco. Ele não mediu distância. Desceu dos céus à terra para vir até nós. Para nos tomar pela mão e nos guiar pelo novo caminho. E assim vamos caminhando até que chegamos. Ainda Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Pode ter muito tempo de reunião. Como dizíamos acerca do Nicodemos. Pode ser velho. Pode estar muito tempo junto. Mas se não nasceu de novo, não é de Cristo. Agora, aquele que recebeu o Espírito de Cristo, esse é de Cristo. Recebemos o Espírito de Cristo e somos dele.
devemos tão somente apiedar por aqueles que não receberam o Espírito de Cristo, para que eles possam receber, para que eu possa ser de Cristo também. Então nós vemos que a igreja é algo espiritual, né? E que Cristo habita na igreja. Então esse é o verso 9, e o verso 10 diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí nós vimos Romanos 6, e o verso 5 e 6, 10 e 11, mas provavelmente a gente vai voltar ali, só um verso, Romanos 6 e verso 7, que disse assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então precisamos considerar como morto, no meio das tentações, irmão. Às vezes somos cercados de tentações. Tentações não é pecado. E diz Tiago, né? Tem de grande gozo quando passardes ou quando vencerdes. E às vezes somos cercados por muitas tentações. Mas precisamos nos considerar como morto para o pecado. E quando nós encontrarmos cercados de todas as formas, tem situação que nós chegamos como se fosse uma encruzilhada. Uma decisão você tem que tomar, ou vai aqui ou vai para cá. Então volto a repetir que a tentação não é pecado, mas vem o engodo da consciência, né, que se for consumado gera. Então a tentação vai apertando, antes da consumação encontramos um escape, que é Romanos, agora me fugiu o verso, para que em tempos oportunos, me fugiu o verso agora, para encontrarmos socorro em tempos oportunos. E aí Colossenses 1, e verso 27. Colossenses 1 e verso 27. Vendo a igreja espiritual, Colossenses 1, 27 vai dizer assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Que mistério é esse? Desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Se já não vemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, vamos ver Cristo na igreja, nós vamos ver Cristo nos irmãos. Agora já não vamos ver aquela deficiência, não aquele defeito, mas agora ver Cristo. Que a comunhão está acima das nossas deficiências. Mefibosete, quando sentou na mesa com o rei, ele queria viver. Achava que ia morrer, mas sentou na mesa. E ele tinha essas duas pernas de deficiência, porque caiu do colo da ama. Então, desfrutou dessa honra, sentar na mesa com o rei. Quem pensou que ia morrer, agora estava. As deficiências estavam por baixo da mesa e a comunhão está por cima. Então, cremos naquilo que o Senhor fez. Então, visto que essa igreja é espiritual, porque verdadeiramente é, tudo é espiritual, também a liderança que está na igreja, que faz parte da igreja, também precisa ser espiritual.
porque vai cuidar das coisas espirituais. Então, no que se refere a 1 Pedro 2, verso 5, falar de casas espirituais, sacerdócio santo, vamos voltar lá para nós relembrarmos. Primeiro Pedro 2, 5. Vós também, aí está a inclusão. No verso 4, o Senhor falou que ele é a pedra viva, chegai-vos para ele, para ser edificado. Mas aqui está a inclusão. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. A casa espiritual. Por isso que não podemos construir. Casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Ele sendo espiritual, porque o assunto é agradar o coração de Deus, é que o coração de Deus seja satisfeito. Então, os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em Jesus Cristo. Então, visto que essa casa é espiritual, precisa também de liderança espiritual. E a gente percebe, a gente vê lá em Números, capítulo 17, havia ali uma grande murmuração, uma grande inquietação acerca da liderança. Era uma inquietude muito grande. Quem seria o líder? Quem? Mas o que aconteceu lá? O Senhor mandou que Moisés pegasse as varas e conduzisse as varas até o tabernáculo, no templo. E Deus fez com que a vara de Arão florescesse. Aquele que a vara florescer, esse é escolhido de Deus para a liderança. Tinha muitos ali. Todos queriam chegar mais perto para assumir. Mas a escolha vem de Deus, porque é necessário liderança espiritual para lidar com a igreja que é espiritual, para cuidar da igreja que é espiritual. Então a vara de Arão floresceu e produziu frutos. Irmãos, todos nós somos vara. E éramos vara seca, mas colocados na presença de Deus. Há flores, flores da esperança de fruto. Se há flores, porque tem vida. Vida de Deus, para cuidar das coisas de Deus, se é que posso chamar de coisa, mas da igreja de Deus. Então a vara de Arão floresceu e deu fruto. Porque é necessário que o nosso trabalho também esteja fruto. O agricultor trabalha e ele quer ver fruto. O normal quer ver fruto. E vai chegar o tempo da colheita dos frutos. Então diz que a vara de Arão floresceu e deu fruto. Esse é escolhido. A escolha de Deus para cuidar daquilo que é de Deus. Vamos ver 1 Samuel 16. Primeiro Samuel 16. Deus manda Samuel a ungir Davi como rei. Essa é uma escolha de Deus. Uma liderança espiritual.
Então, vou ver uns poucos versos aqui para a gente parar. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé e o belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Dentre seus filhos tem provido um rei. E disse a Saul, ou seja, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Olha, isso já estava crônico, já havia muito tempo. A dó, o sentimento de Saul, tendo o Senhor rejeitado. Então, alguém com dó, com sentimento, que não seja conectado com o sentimento do Senhor, então isso é capaz de servir. Se alguém com sentimento sentimental, sabe, não traz aquele serviço adequado para o Senhor, que vem agradar o Senhor. Então, até quando terá dó? Que às vezes é um sentimento que vai de longa data. E aquele perdura por muito tempo. Dó de Saul. Então o Senhor disse para ele: então o Senhor diz: enche o teu vaso de azeite, vem enviar-te-ei a Jessé, o belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então sai agora de um extremo, o extremo de tanta dó, de tanta pena. Isso não é característica da liderança. A característica é amor, e não dó, não pena. Né? Então ele sai de um extremo e entra no outro extremo. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo a Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: vim para sacrificar o Senhor. Primeiro tem dó, agora tem medo. Sai de um extremo e entra no outro extremo. Alguém com medo não pode fazer um serviço adequado ao Senhor, como aqueles que tinham medo, como José de Arimateia e Nicodemos, que servia com medo. E o medo só foi finalizado na morte do Senhor, quando se assumiu a morte. Então, só o verso 3, e nós vamos parar por aqui. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber. Maravilha! Que verso maravilhoso! Eu te farei saber. Porque nem sempre nós sabemos o que fazer. São situações que ficamos paralisados ali, o que fazer. E eu acho isso muito maravilhoso. Quando nós não sabemos o que fazer. Isso nos leva para a dependência de Deus. Não sei o que fazer. Às vezes ficamos com vergonha de falar que não sabe o que fazer, mas é realidade. E quando nós sabemos o que fazer, não sabemos como fazer. Preciso continuar dependendo do Senhor para não fazer as coisas de qualquer maneira. É para fazer, mas como fazer, Senhor? E quando nós sabemos como fazer, mas para que fazer? Sempre vamos estar diante do Senhor, não sabemos o que fazer. Só a cabeça sabe. Mas não sei como fazer. Nem para que fazer. Só sei que tem que fazer, mas como fazer? Por onde começar?
Não é assim na nossa vida diária, no nosso serviço? Tem coisas que precisamos começar, mas nem sabemos por onde começar. Mas sabe que tem que começar. A liderança, eu creio que ela deve estar sempre em aperto. Para estar sempre dependendo do Senhor. Sempre pedindo direção ao Senhor, o que fazer, Senhor. E como fazer? E para que fazer? E aí, diz 1 João 3,20, né? Se o seu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, que sabe todas as coisas. Então não seguimos o nosso coração, seguimos aquele que sabe todas as coisas, sabe o que fazer, como fazer, para que fazer. Então esse é o perfil da liderança, que está sempre procurando da parte de Deus o que fazer. Ele não sabia. É normal que não saiba. Mas que o Senhor veio então e mostrou como fazer. Tem que ungir, mas a quem ungir? É um deles. Só quando o Senhor mostrou, ele só confirmou que o Senhor mostrou aquilo que o Senhor fez. Este, então. Mas ficou procurando. Uma outra hora a gente medita mais junto, né? Com a ajuda do Senhor. Mas necessitamos estar sempre em aperto. Davi estava dia e noite olhando para o céu, olhando para os feitos de Deus. Esse é o perfil da liderança. Mas nós paramos aqui. Amém, irmão.